coisa ligada aqui. Eu não consegui, nós não conseguimos gravar no domingo. Então, se alguém não foi para a igreja domingo pensando, vai ser gravado, não foi. Então, mas esse domingo, Deus permitindo, nós vamos gravar. Meu alvo é gravar todas as coisas, momentos de ensino que nós temos para servir como recurso da igreja e também para outras pessoas que queiram assistir. Nós estamos em nossa terceira lição, nosso terceiro estudo, digamos, sobre seitas e heresias. E hoje nós vamos abordar um grupo que tem crescido muito aqui no Brasil. É interessante o crescimento deles. Nós vamos entender o que é esse grupo. Eu lembro, não tanto tempo atrás, meu filho, Michael, estudava no Master, na escola lá de São Luís. E ele participava de futebol, participava do futebol depois das aulas. Eu ficava lá e outros pais lá, e tinha um senhor que ficava lá do meu lado, a gente conversava. Ele nem perguntou meu nome, eu nem sei o nome dele, mas duas coisas sobre mim. Primeiro, as pessoas logo de cara veem que eu sou de fora, né? No melhor dos hipóteses, eles dizem que eu sou do sul. Mas na maioria dos casos, não, esse sujeito aqui é gringo, é americano. É porque lá para baixo do sul eles têm... Tem problema não, pode falar. Eles têm uma voz assim meio diferente. Pois é. Aí, às vezes eles falam que meu sotaque é do sul, que é bom, eu prefiro. Mas, não, esse sujeito é gringo. Aí eu vi esse senhor que eu conversava com ele sobre as coisas, né? Aí eu vi ele vez por outra, no Mateus, em outros lugares de São Luís, né? Aí chegou um determinado dia, depois do treino de futebol do meu filho, disse, eu tenho uns amigos que eu quero que você conheça amanhã. Legal, você vai gostar deles. Ele disse, ótimo, tudo bem. Aí eu não pensei muito sobre isso, aí chegou outro dia, ele disse, meus amigos estão aqui. Aí ele trouxe, vem cá. Aí eu fui lá, eu virei a esquina, lá estavam os amigos e estavam 3 rapazes, todos eles galegos, que nem eu, de gravata, de crachá, camisa branca, calça azul. E a palavra tinha dito Elder e o nome deles. Né? Aí eu disse, eu sei quem são os amigos deles, são membros da igreja chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que nós chamamos, na linguajar popular, de os Mormons. Né? E esse nome vem do livro dele, que é do livro chamado Livro dos Mormons. Aí a outra coisa sobre mim, eu não ando fantasiado de pastor. Eu ando mais ou menos assim, de calça jeans, de camiseta. Então, as pessoas, embora percebendo que eu sou norte-americano, não sabem que eu sou pastor. Aí esse senhor não sabia que eu era pastor. Aí ele trouxe, né? Quero que você conheça os americanos, são da tua terra. Aí eu disse, legal. Aí eu comecei a falar com ele, vocês são de onde, né? E falando, aí... Agora, é o seguinte, eles são muito bons em virar o assunto para o evangelismo. Aí um deles pergunta, você já ouviu falar da nossa igreja? Aí eu disse, sim, muito. Aí eu falando em português, mesmo que a gente podia falar em inglês, mas eu falando em português, para o benefício daquele homem lá. Aí eu disse, sim, eu conheço muito sobre... o que vocês sabem sobre nossa igreja? Eu disse, olha, que vocês ensinam uma doutrina falsa, eu falei, de muitas coisas, principalmente sobre a pessoa de Jesus Cristo, a natureza da salvação e as Sagradas Escrituras. Aí eles começaram, mas para você, como é que é para ser salvo? Eu disse, olha, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não pelas obras para que ninguém se glorie. Eu sabia para onde eles iam. Aí eles iam, e o batismo? Né? Aí, e a gente vai ver aqui, porque o batismo é muito importante para eles, o batismo na igreja deles, certo? E
porque para eles o batismo é algo que salva, né? Salvífico. Então, a gente e assim, eu com passagens bíblicas e tudo, aí um deles, finalmente, em inglês, ele perguntou para mim, você faz o que aqui no Brasil? Aí ele disse, eu sou pastor da Igreja Batista Regular Ebenezer, lá em Passo Lumiar. E ele virou para o amigo dele que tinha apresentado, né, o brasileiro, e disse, ele é pastor! Ele é pastor, como se não estava preparado para isso, sabe? Aí eu disse, gente, é o seguinte, essa conversa é muito boa, agora eu preciso ir buscar meu filho. Mas eu queria muito conversar com vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos se juntar para comer uma pizza, eu pago, certo? Eu pago, vamos comer uma pizza. Vamos fazer isso. Aí eu disse, meu amigo aqui, ele conhece vocês, ele vai arranjar, né? Eu vou combinar com ele e vamos comer essa pizza. E várias vezes eu ia para o jogo de futebol, e aí, quando é que nós vamos? Eu estou conversando, nunca a gente comeu essa pizza, sabe? Nunca mais a gente teve essa conversa. Vai que eles eram comelãos. Mas eu dava muita pizzas para eles, só para a oportunidade de poder pregar para eles. Eu pagava 3 pizzas enormes, né? Tamanho família, só para ter a oportunidade para evangelizar. Mas Ele que a pregação dele é falsa, eles não gostaram. não gostaram de jeito nenhum. Eu ri. Agora a questão é o seguinte, Esse cara foi Deus tem me dado várias oportunidades ao longo dos anos para conversar com esse pessoal. Então eu tenho tido um contato mais com esse pessoal, essa igreja aí. Como é uma coisa que a gente vê no cotidiano, eu resolvi trazer. Eu estou trazendo agora nessa ordem, porque vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre o Distrito Queimado, aquela região do estado de Nova York, que passou por entre aspas, um reavivamento religioso. Mas a gente viu que reavivamento religioso sem discernimento pode ser desastroso. E a gente viu no caso de Charles Finney. E o ministério de Charles Finney estava acontecendo ao mesmo tempo que esta religião aqui estava sendo fundada, certo? Então, eu comecei aqui, vocês podem ver na sua apostila, eu coloquei 2 textos bíblicos, e você pode ler na apostila, depois você pode abrir a Bíblia para ver, mas eu coloquei na apostila aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e eu escolhi isso por um motivo, porque a igreja deles se chama o quê? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1 a 2. E essa passagem mostra claramente que a fonte de falsa doutrina é demoníaca. São esforços do inimigo, esforços dos demônios, é uma coisa sobrenatural que acontece para tentar derrubar a igreja de Cristo, ou no mínimo desviar grandes porções de gente da igreja de Cristo. Também em Gálatas 1, de 8 a 9, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Veja bem que ele usa aqui até o exemplo, dizendo se esta mensagem for entregue através de um anjo, mesmo assim, rejeita, porque vai contrário ao que tem nas Escrituras. E eu coloquei isso porque um dos primeiros contatos, uma das primeiras conversas que eu tive lá nos Estados Unidos com uma pessoa dessa religião, eu estive num restaurante, no McDonald's para variar, sentado, comendo, e chegou um senhor, sentou do meu lado, começou a conversar comigo. Agora ele não tinha gravata nem crachá, e ele começou a conversar comigo e falar de sua fé, mais uma vez, muito bons nessa questão de evangelismo.
Aí a conversa dele foi tentar me convencer que mormons eram cristãos. Mas ele entrou nessa questão da fonte de sua religião ser um anjo, que nós vamos ver daqui a pouco. Aí eu passei muito tempo tentando dizer, não, mas isso não aconteceu. Né? Aí ele disse, não, tem tantos testemunhos e assim, e falando assim. Aí depois eu refleti, quando fui e deparei com esse versículo, eu disse, realmente, nunca mais eu vou chegar a duvidar para um deles que foi um anjo. Porque é bem capaz de ter sido um anjo que transmitiu essa mensagem para o fundador, que nós vamos falar aqui. Mas de Deus não era, porque vai totalmente contrário ao Evangelho de Cristo como escrito na Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo já nos previu sobre isso, mesmo sendo um anjo, não aceite. Então, como é que isso todo começou? Antes disso, na sua apostila, eu lembro que nós temos 5 perguntas. O que esse grupo faz com Cristo, o que faz com o Evangelho, o que faz com as Escrituras, qual a sua atitude para com a igreja local, quais são os resultados na vida da pessoa ou grupo. Né? Nem todos os grupos, nem todas as heresias que nós vamos conversar têm problemas com todas essas coisas. Agora os mormons, e vai ser difícil porque nós temos pouco tempo, não vai ser possível, na verdade, falar sobre todas as coisas bizarras que essa igreja ensina. Mas todos esses 4 aspectos eles erram. Sim. Pastor, esse versículo aqui de Gálatas, né? Esse foi um versículo que me impactou muito. Quando eu li, refleti, fiquei matutando nele, né? Dias e eu observando. Aí eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, eu estava numa igreja que era só maldição. Porque assim, eu era católica, né? E assim, eles fazem tantas coisas que não é bíblico e que na verdade, anticristão, né? Porque a adoração de tantas coisas, né? Eles fazem muitas coisas. Aí eu ficava, meu Deus do céu, foi cair, não sei a ficha, né? Cair nas escamas dos meus olhos. Eu digo, meu Deus. Aí às vezes a gente tenta dizer para as pessoas sobre os erros, aí eles veem aquela história de que toda religião salva, que é só um Deus, né? Cheio dessas coisas, né? Para não aceitar que realmente, mas porque na verdade é difícil a pessoa aceitar assim de cara assim que aquilo é maldição, porque anátema quer dizer maldição, né? Isso. Maldição. Isso. Está dizendo é maldição, é maldito, então eu digo, poxa, então eu era para ser evitado, eu era ser maldito junto lá, porque eu estava na maldição. E os católicos é outro exemplo, onde vai ter muitas pessoas dizendo, não, isso, nós tivemos essa visão, alguém apareceu para nós, né? E eu não passo nenhum tempo duvidando que tiveram a visão. Né? Em nenhum desses grupos, eu não passo nenhum tempo. Teve a visão? Teve, agora de Deus não era. Certo? Porque o sobrenatural existe, certo? E Satanás é muito capaz de usar o sobrenatural para enganar o povo. Então, vamos voltar aqui para os mormons. Nós vamos mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre o catolicismo romano, certo? Mais para frente. Mas vamos lá para os mormons. Em 1820, um jovem, e na verdade adolescente nessa época, chamado Joseph Smith, ele tem uma visão, a primeira visão dele, de Deus Pai e Cristo aparecendo como 2 homens. Agora isso já entra num problema aqui, porque nós temos um problema com a doutrina bíblica da Trindade, certo? Onde Jesus Cristo é a manifestação do ser de Deus, né? Expressa a imagem de seu ser, como dizem no livro de Hebreus. Mas aqui Deus Pai aparecendo em forma corporal e Deus Filho aparecendo em forma corporal, né? Complicado. Aí, e veja a mensagem que eles transmitem para Joseph Smith, instruindo para não se juntar com nenhuma das igrejas existentes. Aí esses 2 séries que visitaram Joseph Smith chegaram a dizer, não,
Nenhuma das igrejas está certa. Só nós vamos ensinar para você o caminho certo. Isso já começa a ferir número 4. Porque como é que Deus Pai e Deus Filho vão contradizer algo que a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito, inspirou no livro de Hebreus, quando ele disse para não deixar de congregar com os irmãos. Está entendendo? Mas aqui eles estão dizendo, não vai para nenhuma das igrejas, nós vamos te ensinar. Em 1823 ele tem uma outra visão. Esse Joseph Smith, essa primeira foto aí que eu coloquei. Essa vez, agora aqui que fica espetacular. Outra vez, um anjo chamado Moroni mostrou para ele um conjunto de placas douradas, certo? E nessas placas douradas havia escrito umas inscrições numa língua que ele chamava de egípcio reformado. Agora, se você fala para os estudiosos de egípcio, hoje, eles vão dizer que não existe uma língua chamada egípcio reformado, certo? Mas essas placas eram escritas numa língua que ele chamou de egípcio reformado. Agora, o Joseph Smith, um menino do interior do estado de Nova York, uma cidade bem rural chamada Palmyra, ele não lia egípcio nem reformado nem não reformado. Então, como é que ele fez? Ele inventou, assim, supostamente o anjo deu para ele umas pedras mágicas que serviam para ele interpretar, assim, a leitura desse texto. Ele ia lendo e interpretando, e uma pessoa, ele tinha um escrivão que ia escrevendo. Então, entre 1823 e 1829, nesse período, ele vai traduzindo aos poucos esse livro. Agora, você diz, não, mas é muito fácil, porque hoje em dia essas placas devem existir, né? Deve ter guardado essas placas, e dá para a gente olhar e ver a língua que foi escrita e tudo. Mas não, porque segundo ele, depois que ele terminou de traduzir essas placas, o anjo voltou e pediu as placas de volta e levou. Muito conveniente, extremamente conveniente, mas tudo bem. O livro de Mormon vira seu livro, o texto principal de sua religião. O livro de Mormon retrata a história das 10 tribos perdidas de Israel. Alguém já ouviu falar isso, das 10 tribos perdidas de Israel? É uma coisa muito além da igreja dos Mormons. É uma lenda porque nós sabemos que Judá e Benjamim foram levados cativeiro, mas as outras 10 tribos, o que aconteceu? E todo mundo, muitas nações que querem ter alguma herança com Israel, falam assim, nós somos descendentes das 10 tribos perdidos. Aí o livro de Mormon pega carona com essa ideia e diz que os índios daqui, da América, são descendentes dos israelitas, né? E que criaram uma grande civilização aqui, e que Jesus Cristo, depois que ele morreu lá em Palestina, lá em Israel, ele ressuscitou, aí depois ele veio aqui para pregar para os judeus que moravam aqui. E que depois disso, a grande civilização que houve, de repente caiu, e houve uma grande batalha lá em Nova York, né, no campo, mesmo que não tem nenhum resquício arqueológico disso, mas é um grande campo, uma grande batalha que houve, e as tribos foram aniquiladas, e a civilização caiu, e começou as tribos de índios. Não existe nenhuma relíquia, nenhuma evidência disso de forma alguma na arqueologia. Mas essa é a história das escrituras dele, essa é a história do livro de Mormon. E em 1830 ele funda a Igreja de Cristo, ele chama de a Igreja de Cristo, mais tarde a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos últimos dias, eles têm vários ensinos bizarros, né, que nós vamos falar daqui a pouco, ensinamentos, né? Mas entre esses ensinos na época é a prática de poligamia. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Por causa desses ensinos e por causa de como eles eram muito diferentes, eles enfrentaram muita perseguição no lugar original deles, em Nova York, e foram para o estado de Ohio. Depois de Ohio, se não me engano, foram para o estado de Missouri, talvez eu esteja errado. Mas em 1844 houve um conflito armado, o Joseph Smith foi preso, aí depois ele foi morto em um conflito armado entre os mormons e a população geral da região. Aí um homem chamado Brigham Young, ele assume a liderança do grupo. Brigham Young é esse homem barbudo ali. Então esses dois nomes, se você fala para os mormons hoje em dia, eles são muito... você vai ouvir esses dois nomes para eles são os líderes, a sua palavra é lei. Né? Os seus escritos são os escritos sagrados da religião dos mormons. Esses dois, Joseph Smith e Brigham Young. É muito importante disso. Em 1847, eles saem de Ohio, faz uma longa jornada para o estado de Utah, que nessa época não era nem estado, era um território e nem pertencia oficialmente aos Estados Unidos. E eles disseram, nós vamos subir ali, nós vamos para ali, nós vamos fundar nossa própria nação. Aí eles foram e fundaram uma cidade que existe até hoje, Salt Lake City, ou cidade do Lago de Sal. E é um lugar lindo, eu já passei por lá uma vez, um lugar espetacularmente bonito, no meio das montanhas, lá do oeste dos Estados Unidos. Só que eles ficaram lá, fizeram uma espécie de teocracia, onde eles podiam praticar sua religião em paz, e começaram a dominar a área. Só que depois os Estados Unidos foi expandindo, chegou lá. E o pessoal dos Estados Unidos disse, esse aqui é nosso, e então esse estado de Utah foi integrado como sendo parte dos Estados Unidos. Mas até hoje, esse estado de Utah e essa região é dominado pelos mormons. Aí você, em outros lugares do país onde você vê igreja batista, igreja metodista, igreja católica, naquele lugar você vê mais a igreja dos mormons, em todo canto, né? Dominado, mas dominado mesmo, socialmente, politicamente dominado pelos mormons. Uma vez eu vi um documentário no YouTube que até a polícia desse lugar age de acordo com as leis mormons. Isso. E a maioria são mormons. A maioria esmagadora. É uma coisa lá naquela região, socialmente, que nem aqui no Brasil. Você nasceu no Brasil, você é católico, né? Basicamente. Não, nem tanto mais, mas era, né? Antigamente. Ali, você nasceu ali, você é mormon, né? Basicamente. E assim, as escolas públicas, tudo que tem por lá é dos mormons. Se você vê alguma coisa vindo de lá, e assim, os mormons, tem muitos mormons que são ricos e eles investem muito e até em projetos evangélicos. Então, eu não sei se você tem visto, tem vários canais, artistas famosos no YouTube que fizeram sucesso, dois pianistas, The Piano Guys, não sei se você lembra, um toca também não sei nem que instrumento é esse, o baixo, né? E são muito famosos e são mormons. Essa série que saiu na TV, The Chosen, você já tem assistido isso, Os Escolhidos? Olha, os desenvolvedores do roteiro e tudo não são mormons, mas está sendo feito com investimento da Igreja dos Mormons, essa série, certo? Então, só para ficar atento, né? Porque eles gostam de investir nas coisas e depois embutir suas doutrinas. Mas já foi detectado nessa série
coisa dos... Que o Cristo, ele dança conforme essa regra aqui. O Cristo não é Deus Filho, a série. Se você observar bem, você vai ver que tá muito de acordo com o que os mortos... É que eu não tenho, eu assisti, eu acho que é a primeira temporada, não sei se nós assistimos toda a segunda. Meu pai gosta muito, eu então a sei. gente assistiu. A questão é que ele, se a gente entende bem, a gente vê que os chosen, os escolhidos, ele humaniza demais a Cristo. Pois é. É um Entendeu? Cristo mormon, se você observar bem, Cristo de Então, acordo com o que eles creem, né? Vamos para a parte de doutrina, o que eles creem. Aí nós vamos tratar das perguntas. Eu já falei o que eles fazem com a igreja. Eles iniciavam com esse ponto de desobediência. A visão que ele teve fez com que ele desobedecesse já as escrituras, certo? Mas o que os mormons fazem com Cristo? Duas coisas. O ensinamento deles, Cristo não é igual ao Pai. Cristo é uma criação do Pai. E na verdade, Cristo é uma criação do Pai. Satanás é a criação do Pai da mesma forma. E os seres humanos são criação do Pai da mesma forma. Isso nos coloca com pé de igualdade com Jesus Cristo, né? A diferença sendo que, segundo a doutrina deles, Cristo nunca pecou, enquanto nós pecamos, né? E como Cristo se voluntariou, na doutrina deles, de morrer por nós, então ele atingiu uma patamar maior, né? Mas em termos de sua origem, e até a figura de Deus Pai não é Deus eternamente, mas foi um homem, um ser que atingiu a divindade, né? Então você vê que são bizarras e totalmente fora de qualquer grupo que poderia ser chamado de cristão, só pelo o que eles fazem com Jesus Cristo. Com um Jesus Cristo já tão diferente, o Evangelho também não pode ser diferente. Os mormons oferecem uma salvação mais ampla e em camadas. E assim, mais ampla em que sentido? Basicamente, todo mundo já está salvo. Você tem que ser muito ruim mesmo para não ser salvo. Então, quando Cristo morreu, ele morreu e isso serviu para todo mundo, de certa forma. Agora, para os mormons, se você fizer certas obras, e entre essas obras é o batismo, que se torna muito importante para eles. Entre essas obras, você pode atingir um patamar maior, e a ideia é que você vai estar nessa mesma progressão de Jesus Cristo, onde um dia você vai se tornar um Deus. Se você chegar a esse patamar, essa camada. O que foi? Deus está dizendo que é um catolicismo disfarçado, só falta o Papa, né? Mas eles não têm um Papa, mas eles têm o cúmulo deles. Sempre tem um livro. Alguém que eles admiram, como o caso daqueles dois homens. E isso leva à questão que eu falei com os nossos amigos lá no Master, é a questão do batismo dos mortos. Porque eu perguntei, eles disseram, não, é preciso ser batismo para ser salvo. Eu sabia para onde isso ia, né? Mas eu perguntei, e o ladrão na cruz, que morreu sem ser batizado? E aí, como é que seria o caso deles? Aí ele diz, é por isso que tem o batismo pelos mortos, que é uma coisa que eles praticam. Como é isso? E onde vem isso? 1 Coríntios 15, 29. Eu vou ler aqui. 1 Coríntios 15, 19. Diz o seguinte. 29. Eu coloquei aqui, ok. 29, realmente. 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então, o apóstolo Paulo está aqui, batismo pelos mortos, por causa dos mortos. O que nós vamos fazer com isso? O problema é que aí eu falei para eles, o problema com vocês, eu disse é que vocês pegaram um versículo e criaram uma doutrina toda através de um versículo, e pior é que vocês tiraram esse versículo totalmente do contexto. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que Cristo ressuscitou
e por isso que nós temos ressurreição. Mas se Cristo não ressuscitou, então por que vocês fazem batismo pelos mortos? Por que alguns de vocês fazem isso? Então isso o que? Era uma prática que algumas pessoas fizeram. O apóstolo Paulo não apoiava, mas ele utilizava essa prática para dizer: vocês não estariam fazendo isso se não houvesse esperança da ressurreição. Como argumento. Como argumento. Não para apoiar. Em nenhum outro canto da Bíblia nós temos alguma instrução para fazer isso, nenhum mandamento para fazer isso, nenhuma indicação que isso vale a pena para alguma coisa. Mas eles instituíram, e por isso que nos Estados Unidos, se você quiser saber alguma coisa de sua genealogia, você vai para uma organização dos mormons. Porque eles são muito fissurados em genealogia. Por quê? Porque eles querem saber todos os seus antepassados para poder se batizarem em favor de seus antepassados. Então, pastor, esse batismo pelos mortos, a pessoa que se batiza... Eu me batismo a favor do meu avô. Isso várias vezes ou só... Não, sempre quando puder. Eu descubro um antepassado descrente, que não é mormon, aí eu me batizo por ele, para ele. E isso traz de benefício que é salvação daquele? Salvação para a pessoa que já morreu. Meu Deus, que isso. Parecido com as orações hoje para quem morre, para se salvar. Isso me lembra muito da Idade Média, do tempo de Lutero, que você pagava para tirar uma alma do purgatório, né? E então é a mesma coisa. E você pronto. Então isso é que eles fazem com o Evangelho. Isso, meus irmãos, não é um Evangelho pela graça, como ensina a palavra de Deus. Totalmente fora da palavra de Deus. Então, nós já temos visto várias coisas que estão completamente não de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eles vão fazer com as Escrituras? Eles vão fazer duas coisas. Lembra que eu disse no início que seitas ou vão modificar as Escrituras ou vão acrescentar as Escrituras? Eles fazem as duas coisas. Então, primeiro eles acrescentaram 3 textos. Fora a Bíblia, que eles dizem que a Bíblia é sagrada, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus, eles falam, mas eles acrescentaram o livro de Mormon, que nós falamos, que foram as placas traduzidas, entre aspas. Eles têm um livro chamado Doutrinas e Convênios. Esse livro começou a ser escrito pelo Joseph Smith. Depois que ele faleceu, o homem veio, o Brigham Young, o seu sucessor, começou a fazer colocou várias coisas, e ao longo dos anos tem sido modificado. Quando a igreja acha conveniente, a igreja modifica. E uma das coisas um dos motivos que modifica, uma das coisas que modificaram, a gente vai falar mais um pouco, foi a questão de poligamia, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas além disso, eles falam que, segundo eles, a Bíblia sofreu muitas mudanças e precisa de bastante correção. Então a Bíblia que nós temos já sofreu muitas corrupções desde o tempo em que foi escrita. Isso é muito conveniente, porque eles podem chegar, não, essa parte é corrompida, a gente muda. Essa parte não vale, certo? Porque já é um erro, né? Aí não vale. Aí então, na verdade, eles falam que esses 4, a Bíblia, a Pérola de Grande Valor, não sei se eu falei que é um livro tipo mais devocional, eu creio. Depois Doutrinas e Convênios e o livro de Mormon. Desses 4, esses 3 para eles interpretam a Bíblia, certo? Esses 3, a Bíblia é sujeita a esses outros 3 livros que eles têm, certo? Então, pastor, uma pergunta, eles usam a Bíblia em seus cultos? Por exemplo, a igreja adventista, eles usam a Bíblia nos cultos, né? Apesar de eles terem o livro da... É que eu nunca fui no culto deles, mas eles usam nos seus argumentos, na sua literatura. Você vai no site deles, você encontra toda a... Mas quando eles andam nas casas fazendo visitação, esses rapazes que o pastor acabou de falar aí, gravatado de branco, calça azul, eles andam com a Bíblia. A Bíblia. E eles por quê? Porque eles, a ideia é, eles sabem que eles estão numa sociedade cristã, com grande respeito pela Bíblia, então eles vão através da Bíblia. Mas a Bíblia dos mormons, a pessoa também se confunde, porque ela é uma Bíblia também.
Bom, pode ser outra doutrina, né? Mas que eles andam com um livro, eles... Parecido com a Bíblia, mas é a Bíblia deles. Mas eles andam com a nossa Bíblia. Também. Não andam com a nossa Bíblia e vão pegar textos, como eu mostrei aqui, fora do contexto, para mostrar isso. Né? Por isso Talvez ele se torna mais na hora perigoso. das explicações eles usam mais as palavras deles do que o que está realmente escrito na Bíblia. Não, é desse jeito. Desse jeito. A outra pergunta que nós falamos aqui é quais são os resultados na vida pessoal dos líderes. Né? E na vida, eu tenho falado algumas vezes já aqui da questão de poligamia. Joseph Smith, o fundador da religião, ensinou a prática, não somente ensinou a prática de poligamia, mas praticava e teve e as fontes são não concordo, mas entre 30 e 40 esposas. 30 e 40 esposas, né? E essa foi uma das coisas, quando eles falam, nossa igreja foi perseguida porque eles praticavam isso. E a sociedade cristã da época não aceitava de jeito nenhum. Sem falar nos absurdos, porque muitas dessas mulheres eram meninas ainda. Sim, e eram entregues por suas famílias assim, totalmente contra a vontade, uma coisa absurda. Tem muito documentário no YouTube bom sobre isso, mostra claramente. Assim, e assim, então ele é morto e seu sucessor assume, que é o Brigham Young. E Brigham Young, para não ficar por trás, durante sua vida ele casou-se com 55 mulheres. 55 mulheres. Isso, irmãos, fere claramente na palavra de Deus, desde Gênesis, agora, aí eles vão para o Antigo Testamento. Não falam mais, não defendem mais, mas vamos para o Antigo Testamento. Moisés, Abraão, todos esses patriarcas eram polígamos. Mas no início da palavra de Deus e depois confirmado por Jesus Cristo, a visão de Jesus e depois confirmado em todas as epístolas, a monogamia, ou seja, um homem e uma mulher, é o padrão de Deus. E poligamia aconteceu porque eram tempos muito pecaminosos, certo? Poligamia aconteceu e pessoas que deveriam saber melhor entraram nessa onda. Mas você olha que no Antigo Testamento, quando tem poligamia, tem problemas. E muitos, sabe? Então Deus nunca aprova isso. Nem quando eram irmãs. Agora, eu tive uma vez andando no ônibus, eu entrei no ônibus, eu ainda solteiro. E eu estive em Casa Nova, lá na Ilha do Tesouro. E eu ia de lá para, se não me engano, João Pessoa. Eu ia de ônibus, depois de um evento da missão lá. E eu entrei no ônibus e eu tinha trabalhado a semana toda no acampamento. Eu estava cansado, morto, não queria falar com ninguém. Era dormir. Aí eu entrei no ônibus e lá entrava 2 americanos engravatados, com crachá. E eles me viram. Né, e sentaram bem perto de mim. Aí, então lá vai. Aí eles puxaram conversa vai para ser americano, o que faz aqui? Eu disse, aí eu caí na besteira, eu disse, eu sou missionário. Aí eles disseram, nós também. Aí eu não falei em voz alta, mas eu pensei, do diabo. Mas a gente ia conversando, aí eles sempre vão puxar conversas que vão levar eles para promover a igreja deles. Né? Aí a igreja deles trabalha muito, por grande ironia, em questão de casamento. Porque eles têm um negócio de casamento eterno. Então, você casa na igreja e você é casado eternamente com essa pessoa. Né? Ignorando o que Jesus Cristo fala no Novo Testamento. Né? Mas assim, aí eles perguntaram para mim, mas você é solteiro, você tem planos de casar? Aí eu já querendo fechar a conversa, aí eu disse, eu tenho plano de casar sim, mas só com uma, viu? Aí eles ficaram, porque eles sabiam que eu estava me referindo, é a história deles com poligamia. Agora, eles não praticam mais. Por quê? Porque eles chegaram e leram a palavra de Deus e viram que estava errado? Não. Porque o governo americano, quando assumiu o controle daquela região,
para aquela região virar um estado, eles disseram, para você se tornar um estado, você não pode praticar mais isso. Isso tem que ser contra a lei nesse estado. E o governo federal promoveu várias leis, por causa dos mormons, várias leis contra a poligamia. Né? Então, chegou a uma crise em 1890. E nesse momento, a igreja teve que oficialmente banir a poligamia. Algo que foi ensinado pelos 2 profetas maiores deles, mas tiveram que banir. Né? É complicado isso. Como? Ainda bem. Ainda bem, mas olha, existem grupos fundamentalistas de mormons no estado de Utah que ainda praticam. E você pode ir no YouTube e ver os documentários feitos. E até reality. Fizeram reality, é altamente legal. Não sei como eles fizeram isso e não foram presos. Mas também é dentro do estado de Utah. Você fala, a polícia está tudo, tudo mormon. Foi esses que eu assisti, tem certo? vários, né? E então, mas ainda é praticado oficialmente pela igreja não. Eles vão dizer, você menciona poligamia, isso não existe mais. Oficialmente não, mas por baixo, nos bastidores, ainda existe. Então, irmãos, eu coloco esse aqui, meu intuito de falar sobre esses grupos é o quê? Primeiro, nós estamos triscados em termos dos erros, das coisas bizarras ensinadas por essa igreja, dos mormons. Nós estamos triscados na superfície, certo? É muita coisa, desde uma cueca que eles têm que usar, desde o fato de que até os anos 70 do século passado não era assim, uma pessoa de descendência africana era de segunda classe na igreja dos mormons, sabe? Até os anos 70 do ano passado. Doutrina oficial da igreja, uma coisa que precisou ser mudada nos escritos deles, sabe? Então, muita coisa. Eu não falo isso para zombar dos mormons, porque os mormons são pessoas descrentes que precisam ser salvos, né? Como todos nós éramos antes de Cristo. Mas os ensinos falsos em que eles creem e os falsos profetas que vão ensinando essas coisas precisam ser identificados, precisam ser marcados, e a igreja de Deus precisa ser alertada sobre essas coisas. Por isso que nós estamos fazendo essa série, certo? Acho que é incrível como eles se multiplicam, porque lá em Parangaba, no meu bairro, todo dia passavam mormons na porta, todo dia. Eles, como a sua religião é uma religião de órgãos, então essa coisa de fazer uma missão, todo jovem é obrigado a fazer uma missão, isso faz parte de ganhar pontos com Cristo, né? E é uma diferença. Eu sou missionário, nós fazemos evangelismo, mas não é para ganhar pontos com Cristo, é porque nós amamos Cristo e queremos obedecê-lo. Há uma diferença, né? Não é para atingir um patamar acima no céu. Mas eles fazem, e são os missionários que vêm, os que eu tenho conversado, eles ficam aqui apenas 2 anos, mas já falam português, eles treinam, eles já chegam aqui falando português. É impressionante o treinamento que eles fazem. Na Avenida 5 tem uma igreja enorme, muito bonita, como você mesmo fala que as igrejas são muito bem alinhadas. Muito bonitas, muito dinheiro investido. É uma igreja enorme. Eles investem muito nesse caso O maior bom é bonita demais. Eles investem muito nessa coisa de inglês, ensino de inglês. Eles ensinam inglês e oferecem oportunidades para o brasileiro ir para os Estados Unidos estudar. Onde é que eles vão? Eles vão para Utah, onde eles vão ser doutrinados na igreja dos mormons, né? Uma coisa que eu observo essa questão dos jovens, porque eu, sinceramente, eu já vi muitos mormons, todo lugar. Mas assim, eu não vejo, eu não lembro aqui na minha memória, não tem nenhum que seja assim, esse tem 60 anos. Não, geralmente são 2 jovens andando juntos. E eu fico muito assim pensando assim, como é que eles conseguem fazer a cabeça desse jovem? Porque jovem que é outro tipo de vida, né, na sua maioria. Mas assim, parece que eles têm assim, um poder de convencimento muito grande em relação aos jovens. Mas é cultura. E os pais
Os pais desde o início, olha, depois de você se formar do ensino médio, você vai passar 2 anos sendo missionário. É incrível, muito Aí a igreja encaminha, ó, você vai para a Alemanha, você vai para a França, você vai para o Brasil, você vai para Guatemala. Aí eles começam a treinar. Né? E É a uma organização postura- muito forte. A postura dos jovens é ser muito, parece ser um homem, um senhor. A postura, a forma de se expressar. E isso atrai, principalmente numa sociedade onde o que reina ao redor de nós é o caos. Né? Aí vê 2 pessoas, 2 jovens, e os jovens estão indo do mal ao pior. Aí de repente vê 2 jovens, e muitas vezes você nota, é um americano e um brasileiro. Um americano e um brasileiro que vão junto. Né? E pastor, que dia é o culto dele? Olha, é uma boa Eu nunca pergunta. vi aquela igreja aberta lá do Moro. Eu não sei se é domingo, se é sábado. Realmente é uma boa pergunta, eu não sei. Não sei que dia. Realmente eles têm igrejas chiques, eu nunca passo onde está tendo muita atividade nessas Eu igrejas. nunca vi Eu atividade. acho que eles entram Uma coisa e se sombria. fecham, eu acho. Fica Não trancado. sei, fechada, não sei se é fechada. Eu nunca vi alguém transitando na igreja, né? A igreja é muito bonita. Vamos desligar aqui, viu, Natan? A gente